Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Paulo Silva, líder da Igreja Assembleia de Deus Vida Abundante. Você que nos acompanha através aí desta rede social, quero chamar a sua atenção para algo maravilhoso, algo precioso que nós precisamos estar atento à palavra de Deus, atento ao que o Senhor ele tem para nós. Deus ele tem nos abençoado grandemente, o Senhor tem nos abençoado abundantemente, e muitas das vezes nós somos negligentes com a obra de Deus. Nós somos negligentes com aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos fazer, que outras pessoas queriam fazer, mas o Senhor nos escolheu. Era para os anjos fazer, mas o Senhor nos escolheu para fazer a obra de Deus. E o Senhor te pergunta, o que é que você tem feito em prol da obra de Deus? Como você tem cuidado da obra de Deus? Como que você tem analisado o que a obra de Deus ela precisa? A obra de Deus ela necessita da sua colaboração, da sua ajuda. Às vezes você, ser humano, fala muito desta forma que ele não tem tempo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Sempre tem aí uma situação que o próprio homem cria para se tornar uma barreira, para impedi-lo ele mesmo de fazer aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Não foi só para os pastores, não foi só para os presbíteros, não foi só para os diáconos, foi para mim, para você que está me acompanhando. Foi para todos nós. Foi para todos que o aceitaram como o único e suficiente Salvador da alma, não é mesmo? E muitas das vezes Deus tem dado prosperidade, tem nos abençoado, e a gente tem sido negligente. O ser humano, de uma maneira geral, tem sido negligente com a obra de Deus, com aquilo que Deus deixou para que fosse feito nesta terra. E aí, muitas das vezes, ele enche o pulmão, ele bate no peito, fala que é cristão, mas tem sido negligente aos trabalhos do Senhor, à obra de Deus. Ageu capítulo 1. Olha aí que diz a palavra de Deus. Livro de Ageu capítulo 1. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. Você que tem deixado a obra de Deus morrer, você que tem deixado a obra de Deus entrar em ruínas, preste atenção nesse texto. Olha só o que tem acontecido, que muitas das vezes, né, você fala assim, eu estou buscando a presença de Deus, eu estou buscando a Deus na minha casa, e aquele negócio todo, né, com a pandemia surgiu muito essa conversa, né, maligna aí, né, de Satanás, de buscar a Deus em casa. Não precisa ir para a igreja, não precisa buscar a Deus, não precisa cuidar da obra de Deus, não precisa fazer isso, aquilo outro, e achando que Deus não está enxergando. Deus está vendo, Deus está acompanhando. Você que outrora contribuía com a obra de Deus, hoje já não contribui mais. Satanás já falou no seu ouvido, e hoje Satanás está usando muito isso aqui, as redes sociais para o mal, para semear o mal. Não faça isso não ajude a obra não, porque isso é bobagem. Cuida primeiro da sua casa, cuida primeiro, né, da sua situação, né, e aí fé o cidadão já não tem mesmo, né, acha que vai faltar, acha que Deus vai deixar ele na mão. A partir do momento que você olha para as coisas de Deus, Deus também, a partir do momento que você cuida da casa de Deus, Deus cuida de você. Mas se você não cuida da obra de Deus, como é que fica, né? Olha aí que diz a palavra de Deus. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no dia 1º do mês, veio a palavra do Senhor dizendo, pelo ministério do profeta Ageu,
a Zorobabel, filho de Satiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Jodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, diz a este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo é o ser humano, este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é o tempo ainda, né? Deixa um pouquinho lá na frente, a gente faz aí o que está escrito nas escrituras sagradas, né? A palavra de Deus, a gente vai lá, a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, né? E depois a gente vê como é que fica. E vê a palavra do Senhor, este povo, aliás, vamos aqui em cima, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, esta casa há de ficar deserta. Olha só para você ver. Essa casa há de ficar deserta. Gente, a pandemia acabou. As pessoas deixaram a casa de Deus entrar em ruína. Entrar em situação de desonra. Deus não está se agradando disso. Deus não está se alegrando disso. Deus não está se agradando da atitude que você está tendo. Você precisa mudar essa atitude ainda hoje. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. As pessoas comem e não se fartam, né? Não se farta, ela nunca está satisfeita. O que ela ganha não dá para sobreviver, não dá para poder ter uma vida, né, digamos assim, digna nos dias que nós estamos vivendo hoje. E muitas das vezes, vou mostrar para você por que a vida das pessoas, muitas das vezes, está numa situação complicada, porque é culpa do próprio ser humano em não fazer aquilo que Deus tem mandado fazer. Olha só o que diz a palavra de Deus aí. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Trazei madeira, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. A casa de Deus precisa ser edificada, a casa de Deus precisa ser honrada. Você tem feito com que a casa de Deus ela venha a ser desonrada, ela venha a ser denegrida, ela venha a estar em ruínas. E você tem condições sim de cuidar da casa de Deus, mas o seu coração está fechado. Satanás fechou o seu coração. O diabo fechou o seu coração para que você não venha fazer com que a obra de Deus ela venha se deslanchar, ela venha crescer. Olha o que diz a palavra de Deus ainda aqui, ó. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. E dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. A pessoa coloca um olho grande, eu quero ter muito na vida. Ela até consegue, mas ela sempre está batendo de frente com o pouco. Sabe por quê? Porque ela não dizima, não oferta, não cuida da obra de Deus, não cuida da casa de Deus. Essa responsabilidade não é só do pastor não, minha amiga. Não é só do pastor não.
Esta responsabilidade espiritual é sua também. A responsabilidade da obra de Deus é sua, é minha, é nossa. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador, nós temos que cuidar dela, porque nós sabemos o que o Senhor fez na nossa vida foi coisas grandiosas. Nos tirou de um lamaçal de pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos negligentes, desobedientes, né? E não queremos cuidar da obra de Deus, da casa de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Esse pouco quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. A minha casa está deserta. A cada um de vós corre a sua própria casa. As pessoas se preocupam com a própria casa dela. As pessoas se preocupam com ela mesma, mas não se preocupam com as coisas de Deus. As pessoas não se preocupam com o chamado de Deus, com a responsabilidade que Deus colocou nas mãos dela. Como chamar uma pessoa dessa de servo de Deus ou de cristão? Sendo que ela está sendo negligente com a obra que o Pai entregou nas mãos dela e ela não está fazendo, e não vai ter como ter desculpa. Não tem como você apresentar uma desculpa para Deus, que Deus está te vendo, Deus está te enxergando, e Ele quer que você edifique a casa dele ainda hoje. Amém? E olha que diz a palavra de Deus ainda, olha só. A cada um de vós corre a sua própria casa. Está cuidando da sua própria casa. Está cuidando da sua vida material e está se esquecendo das coisas espirituais. Por isso retém os céus o seu orvalho. Por isso os céus retêm o seu orvalho. As bênçãos são retidas. Você está trazendo maldições para a sua vida quando você não ajuda a obra de Deus, quando você deixa a obra de Deus em ruínas. Por isso retém os céus os seus orvalhos e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir secar. Olha só o Senhor falando. Eu fiz vir secar sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ele fez secar. Às vezes, a negligência, a desobediência, gera isso aí. Retém as bênçãos, Deus quer te dar muito mais. Mas, bispo, eu já estou sendo abençoado, não preciso mais. As pessoas, elas vão para os templos à procura de bênção, de vitória. Quando Deus abençoa ela, elas fazem, sabe o que elas fazem para as coisas de Deus? Para Deus, que está dentro do templo, faz assim, ó. Elas dão as costas para a obra de Deus. Elas dão as costas para o reino de Deus. E tem deixado a obra de Deus em ruínas. Tem deixado a obra de Deus sofrer. Tem deixado a obra de Deus, né, uma situação complicada. Mas Deus não é Deus? Espera lá. Deus é Deus, mas Ele conta comigo e com você, porque Ele vai descer lá de cima. E deixou essa responsabilidade para mim e para você. Nós temos que ter caráter espiritual, reconhecimento espiritual, que essa responsabilidade não é só do pastor, do diácono, do presbítero, não. É de membros, do corpo de obreiros, é daquele que fez a obra. Ou o Senhor não foi, ou não foi o Senhor que te chamou. Ou não foi o Senhor que te tirou do lamaçal do pecado, te trouxe para a maravilhosa luz, e você hoje não quer engrandecer o nome dele. Não quer trazer madeiras para que a casa do Senhor ela venha a ser edificada.
Hum? Deus tem dado condições grandiosas para você. Ah, não, esse que se vira lá. Eles que se viram lá, a igreja que se vira lá, o problema deles. Eu não vou ser, não vou fazer o que estão falando, porque isso aí é aquele negócio. Aí você vai recebendo o seu salário, um saquetel furado, seu dinheiro não dá, né? O orvalho é retido nos céus. Mas a partir do momento que você cuida da obra de Deus, que Deus deixou aqui na terra para você fazer, não é para outro fazer, é para você cuidar, mas você não entendeu isso. Você não teve a visão ainda que Deus deixou a obra dele para você fazer. E aí você está fazendo igual o Jonas, não é mesmo? Jonas, o senhor falou, vai para Nínive pregar, ele foi para Tarsis. Foi para Tarsis, né? Eu vou fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, né? E aquilo outro. E você viu a situação que aconteceu. Não seja negligente com a obra de Deus. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida de você. Ou Deus não tem cuidado de você até hoje. Ou Deus não tem te dado grandes bênçãos. E aí o que você tem feito em prol da obra de Deus? O que você tem feito para Deus? Ah, eu estou indo no culto, estou cantando, estou louvando. É tudo um conjunto. Louvar, cantar, limpar a igreja, contribuir com a obra de Deus para que mais vidas sejam salvas. Eu só estou pregando a palavra de Deus aqui porque alguém, né, ajudou a obra de Deus e as portas da igreja ficou abertas. E as portas, o sangue que aquela pessoa levou para o altar, serviu para que hoje eu estivesse pregando a palavra de Deus. Você só está na presença de Deus porque alguém pagou ali um preço na evangelização para que você tivesse ali. As portas da casa de Deus, ela tem que permanecer aberta, meu amigo. Quanto nós estamos aí negligenciando, não querendo fazer a obra de Deus, né, sendo relapso, né, fazendo tudo o contrário que Deus tem nos ordenado, Satanás não para. Ele veio para matar, roubar e para destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E Ele quer te usar. Como pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer a minha comida, eu tenho que fazer meus afazeres para o dia de amanhã. Está pensando no dia de amanhã? O dia de amanhã pertence a Deus. Não é mesmo? Então a gente tem que fazer hoje, faça hoje, né, enquanto há tempo de fazer. Faça hoje para a obra de Deus o que, enquanto há tempo, porque a qualquer momento as trombetas vão soar. E você vai ter que apresentar a Deus tudo isso que eu estou dizendo para você. Se você é negligente, você vai ter que prestar contas a Deus. Se você não tem cuidado da obra de Deus, você vai ter que prestar contas a Deus. Você vai falar, por que você não cuidou da minha obra lá? Eu te dei grandes bênçãos, grande vitória. Ou será necessário o Senhor reter o orvalho? Fazer secar as bênçãos que Ele te deu na sua vida para você tomar um sacudimento, para você ir fazer a obra de Deus, fazer da forma que Deus quer que você faça. Então é momento de você ir avante e obedecer. A obediência gera frutos. A desobediência geram situações complicadíssimas. Deus ele está esperando uma atitude sua. Ainda hoje, a partir de agora, cuide da casa do Pai. Deus está cobrando isso. Cuide da obra de Deus da forma que tem que ser cuidado. Talvez você fazia N coisas para Deus. Parou por causa de Satanás, te enfraqueceu. Que o diabo está usando muito isso aqui, ó, a internet, para enfraquecer as pessoas. Olha, não ajuda a obra de Deus, não. Não vai para a casa de Deus, não. Fique em casa. Busque a Deus em casa. É a mesma coisa, é a mesma forma. Fique do jeito que você está. Da mesma forma aconteceu com Jonas. Não foi
pregar a palavra lá em Nínive, foi para Tarsis, arrumou uma cabana lá, ficou debaixo da cabana, né? Nasceu um pé de abobreira, que o Senhor é misericordioso na nossa vida, né? E aí ele, né, deitou e rolou, daqui ninguém me tira, né? E aí o Senhor mandou um bicho para lá, né? E aquela abobreira secou, ele ficou revoltadíssimo, porque ele entrou no comodismo, ele se acomodou. Ele não queria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E você que está me acompanhando, você está revoltado com a correção que Deus está te dando. Mas é de Deus a correção. É momento de você tomar uma atitude espiritual. É momento de você mudar esse pensamento ruim, maligno, que muitas das vezes te rodeia para impedir você de ser abençoado por Deus. Porque as bênçãos, elas estão sendo retidas, o orvalho está sendo retido no céu. Você precisa quebrar esse mal, essa maldição, né? Esse coração duro que muitas das vezes você está, que está impedindo você de receber grandes vitórias. Porque quando nós cuidamos da casa de Deus, Deus cuida de nós. Na verdade, Deus tem que cuidar de nós todos os dias, né? Só da gente levantar, respirar, estar de pé. Quantas pessoas já partiram sem salvação nesse momento que você está assistindo esse vídeo? Não é mesmo? Vamos orar? Quero orar por você neste momento. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, através do teu nome, através do teu poder. Eu oro por essa pessoa que me acompanha, através desta rede social. Meu Pai, cura, liberta, transforma, através do poder que é no teu nome, meu Pai. Que a partir de hoje ela tome uma atitude, ó Pai. Meu Deus, de fazer conforme a tua vontade, o teu querer. Não sendo negligente com a tua obra. Não deixando a tua obra entrar em ruínas, ó Pai. Meu Deus, que o Espírito Santo que revela, que fala, ter usado, meu Deus, os profetas nos últimos dias, fala o coração dela, tira esse coração endurecido, meu Deus, para a tua obra. Meu Deus, cura ela, liberta deste mal. Que esta água seja um santo remédio para o corpo, a alma e o espírito, Pai. Quando ela beber, que ela receba a cura, um milagre para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Beba do seu copo com água e receba a sua bênção, a sua vitória, no nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. E vamos ter responsabilidade com as coisas do Pai. Um filho, ele tem que saber administrar as coisas do Pai, a herança do Pai. Deus deixou uma herança muito grande para mim e para você. Nós temos que cuidar, que zelar, fazer diferente, porque a correção vem e um dia ele vai nos chamar para falar: por que você não fez isso, não fez aquilo? Eu te mandei fazer e você não fez. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te dê muitas e muitas vitórias no nome do Senhor Jesus. Segue o nosso canal, compartilhe, nos ajude a esse canal crescer cada dia mais no nome do Senhor Jesus. Até lá, fique na paz do Senhor.